Existe um pecado modo de dizer, né? No sentido de alguma coisa errada que a gente faz e sabe que tá fazendo errado. Que é meio vergonhoso, assim, dificilmente a gente assume que tem, mas eu tenho certeza que todo mundo sofre disso. E hoje a gente vai falar sobre inveja. Preparados para mais um episódio? Então vamos nessa. Bem-vindos a mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Tudo bem, Pailu? Tudo maravilhoso. Beleza, Dan? Excelente, inaugurando aqui um espacinho novo, né? Tô até com inveja desse lugar aqui. Nossa. Aliás, fazer um minuto merchan, né? Estamos aqui hoje gravando no meu escritório de arquitetura. Então, esse lugar bonito que vocês estão vendo. Bonito mesmo. É onde geralmente a gente atende os clientes aqui no escritório. Então, se algum dia você quiser fazer um projeto de uma casa, qualquer tipo de projeto, nesse lugar bacana aqui que a gente vai receber vocês. Estúdio Del Valle. Estúdio Del Valle. Estúdio Del Valle Hoje sendo gravado como estúdio de gravação. Olha. Em breve serão estúdios Del Valle, né? O de gravação e o de projetos arquitetônicos. Bom, bate-papo de hoje é sobre... Inveja. Por que você lançou? Aliás, a ideia, inclusive, foi proposta por você. Como é que é o cenário, assim? De onde veio essa ideia? Recentemente eu tenho estudado junto na comunidade que eu participo ali sobre enfermidades da alma. E existem várias enfermidades que assolam a nossa sociedade, algumas mais hoje do que outras, que são, por exemplo, culpa, medo, cansaço, e surgiu esse tema de inveja. E eu acho que inveja, ela surge geralmente de um descontentamento. Ela nasce de alguma coisa que você está descontente. E eu diria que mais do que nunca na nossa sociedade existe esse descontentamento. Por vários motivos, né? E um dos motivos, pegando no pé dos marqueteiros, é que a gente tem uma indústria de marketing que ela tem como objetivo deixar a gente descontente com alguma coisa. Porque a gente precisa de algo mais, né? A indústria de marketing, ela provoca isso. Você tem que surgir o desejo e para você ter o desejo, você tem que ter a necessidade, a perda, tá faltando alguma coisa. E além do marketing, você tem também hoje as redes sociais, por exemplo, que elas criam uma comparação desleal também, né? Porque você pega um Instagram da vida, ele faz um recorte de um trechinho da vida da pessoa, né? Uma viagem que ela fez, um momento que ela saiu para jantar, uma brincadeira com os filhos, e é isso que está sendo apresentado. E todo mundo assistindo isso, você cria naturalmente puxa, minha vida comparado a isso, às vezes não é lá essas coisas. Então, assim, eu acho que existe esse descontentamento crítico, eu acho que nesse mundo também, por conta das redes sociais. Bom, essa é a minha visão. Eu acho que foi isso que inspirou a gente conversar sobre inveja. É interessante você falar que isso vem do marketing, né? Porque o marketing é criado pelo ser humano como uma forma de provocar o capitalismo, né? E o capitalismo depende basicamente de ser fomentado através de aquisição, através de mudanças o tempo todo, né? Através de comparativos, e assim vai. Então, existe um lado mágico de você querer desejar algo e você se programar e querer fazer algo com base nos seus esforços, né? Eu acho isso muito louvável porque você coloca uma meta na sua cabeça, um desejo de atingir e realizar isso, e aí você coloca tudo isso em prática. Mas quando você adquire certas coisas que está dentro do seu eu para o desejo e começa a comparar com outros eus que não são seus, e aí que eu acho que começa o desvio, que entra no tema que nós estamos falando hoje, que é inveja, né? Então, de você não se contentar com aquilo que você tem ou desejou, e sim começar a desejar aquilo que não é seu ou que não está no seu plano, né? E aí, com base nesse que não está no seu plano, você começa a entrar numa seara que é querer ter coisas que de verdade nem eram para você, né? Então, Eu fui até buscar a definição, né? A definição não, uma definição de inveja, né? Para a gente colocar todo mundo, especialmente quem nos escuta, na mesma praia, né? Que nós estamos aqui na discussão. Então, a inveja é um sentimento de angústia ou raiva, portanto, é um sentimento, é um estado emocional mais primitivo. Ele não é um estado emocional nobre, ele está abaixo da linha da coragem. E aí, esse estado de angústia, de raiva, se manifesta quando a gente deseja algo que a outra pessoa possui. Então, a inveja, portanto, está projetada em alguma coisa, seja uma característica física, um objeto ou até um comportamento do outro.
que inveja do magnetismo dessa pessoa, que inveja do jeitão dela de conduzir as coisas, né? Então a inveja pode estar de várias formas sendo manifestada. Eu acho só que a inveja, ela tem uma fonte. A fonte dela é a falta. A falta que cada um de nós carrega dentro de si, e isso vem historicamente desde o nascimento. Não deve ser a primeira vez que eu vou soltar essa pérola, né, francesa aqui, que é nasceu, fudeu. Né? E aí o sentido é mais básico de todos. Você sai de um lugar onde você não tem carência de nada, no geral, né? Tô aqui desconsiderando, claro, uma gravidez ali que tenha tido muitas intempéries, eventualmente a mãe usou drogas ou algum tipo de situação muito precária, mas no geral, para o feto, gravidez, o útero é um lugar maravilhoso. Né? Não falta nada, eu não preciso respirar, não tem luz agredindo meus olhos, o som não chega de maneira agressiva, eu não preciso mastigar, logo eu não preciso fazer digestão, logo eu não preciso praticamente evacuar, né? Não tem nada assim, nada que faça, né, o sentimento de falta despertar, até que você é arrancado de lá. E ao ser arrancado de lá, começa todo o processo de querer voltar para esse estado tão natural. E quando eu falo de querer voltar, gente, não tem nada a ver com eu quero voltar para a barriguinha da mamãe. O bebê, o feto, não tem nem linguagem quando ele está lá dentro. Ele é puro estado emocional. E o estado emocional dele lá dentro, no geral, é de absoluto preenchimento. Então, quando a gente sai e começa a ter que respirar, e aquilo deve arder horrores, aí sente fome, sente frio, às vezes né, colocado ali num colinho quente, às vezes não é, começa todo o surgimento do desejo. E aí, aonde tem a falta, tem o desejo. Onde tem o desejo, pode haver a presença da inveja. E acho que muito do que a gente talvez me parece que vai acabar discutindo pode ou não pode? O que é que desperta essa inveja? A fonte é a falta e que vai beber, né, no desejo de ter alguma coisa que eu não tenho. Mas por que pode ou não despertar a inveja? Então eu acho que você fez uma boa provocação no marketing, mas eu acho que tem uma outra coisa além de tudo isso. Eu acho que antes do marketing tem até uma questão financeira, que a gente vai acabar discutindo aqui. O mundo é regido pelo dinheiro, e eu acho que isso às vezes tumultua ainda mais a questão da inveja. Você tem hoje em dia a questão da tecnologia, que você também colocou, e você tem também uma deteriorização, né? uma perda de características morais. Eu não sei se é uma perda ou, na verdade, está ficando escancarado o quanto nós nunca tivemos, mas você tem hoje uma dificuldade de estabelecer padrões morais, e aí cada um pode falar o que quer, diz o que quer, atua como quiser, e às vezes nessa atuação eu tomo do outro. Aquela verdade relativa, né? A minha verdade, esse padrão moral, acho que ele realmente está se diluindo, né? Mas você sabe que você trouxe um ponto interessante, Dan, porque quando a gente está lá dentro do útero da mãe, antes de nascer, você, em tese, tem tudo que você precisa. E está num ambiente extremamente seguro. Então, podemos chamar desse ambiente de um ambiente porto seguro. Pleno, certo? né? Quando você é arrancado deste porto seguro, tudo que você vai ter que desenvolver nesse mundo terreno, ele, no fim do dia, vai te fazer pensar em voltar para o porto seguro. Então, os preenchimentos, né, de necessidades físicas, necessidades de desejos, necessidades de conforto e assim vai, né, que é do mundo terreno, é tudo com um objetivo final, talvez, de voltar para esse porto seguro. E pode ser uma coisa inconsciente até, tá? Né? Então, no mundo terreno, o capitalismo, que fala muito de circular sobre o dinheiro, e o marketing é uma das ferramentas para você trazer a provocação do capitalismo, trazer a provocação da circulação dos recursos, né? Mas tudo, no fim do dia, é para você estar no seu porto seguro. Olha que curioso isso. Porque o que você quer no fim do dia? Você fala assim, não sei nem o que eu quero mais, né? Porque eu tenho tudo, mas aí eu vejo que o meu vizinho ele tem uma coisa que eu não tenho. E aí eu começo a desejar aquilo que eu não tenho. Mas por que eu desejo aquilo que eu não tenho? Né? Sempre está faltando algo. Esse algo que talvez esteja faltando seja para preencher e te devolver essa sensação que está no nosso subconsciente do porto seguro. A gente usa a expressão, a grama do vizinho é sempre mais verde, e a gente começa a achar isso normal. A gente começa a achar que isso é bom. E não é bom o tempo inteiro ficar olhando para a grama do vizinho e achando que a grama dele é melhor e não olhando para a sua grama, não é bom. A gente não devia normalizar isso.
né? A gente devia olhar para isso e entender aonde está a neurose por trás desse processo e como é que nós vamos trabalhar essa neurose, né? O que você citou, lembro de um tema que o Danilo é apaixonado, que é sobre propósito, né? Porque é isso, se você não sabe para onde... Como que é a frase que você fala, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer estrada... Você tá indo, para que você está pegando essa estrada? Qualquer uma serve, né? Qualquer estrada serve. Então, assim, tem tudo a ver com isso também, porque se você não tem qual que é o propósito, o que você está investindo, o que é prioridade... Esses estímulos, né, que mais do que nunca a gente tem estímulo que vem de tudo quanto é lado, eles acabam levando você para um estilo de vida, para uma necessidade, para buscar alguma coisa que às vezes você nem sabe por que está buscando aquilo. Eu tenho um casal de amigos que eles trabalham com marketing, né, e a gente estava tendo essa discussão justamente com eles. E eles falaram, cara, o marketing, a gente estuda justamente para poder explorar aquele cantinho do seu cérebro que você nem sabe exatamente como é que funciona. Para criar aquele desejo, né, de um carro, de alguma coisa, né, de um celular, que nem você sabe que você queria aquilo, né? Então, é lógico, eu não estou falando mal do marketing, tá? Tanto é que eu comecei aqui fazendo um marketing, né, do meu escritório, então não é no sentido de você divulgar aquilo que você quer, mas a partir do momento em que o marketing ele é usado para criar essa insatisfação, esse eu acho que é o perigo. Outra coisa que eu ia comentar é que a inveja, às vezes, ela não necessariamente... Ela se expressa, às vezes, não só você desejando alguma coisa que outra pessoa tem, mas, às vezes, desejando a desgraça, e eu estou usando um termo exagerado, mas, assim, é melhor que o outro seja pior que você. Não é exagerado. Infelizmente, não é. Estudando a psique humana, infelizmente, o que você está dizendo... acontece muito mais do que as pessoas às vezes admitem. Não, é mais ou menos o seguinte, digamos que você encontrou um colega de sala que você estudou há 30 anos atrás. Aí você vê que o cara tá lá sem cabelo nenhum. Momento confissão. Não vou confessar nada aqui não. Por exemplo, o Danilo, assim, é que a câmera ela vem de frente, mas se fosse de trás, você vê que tem um pouquinho de cabelo faltando ali, assim. Aí, de repente, o Danilo encontra um cara que ele tá caracaça, assim, cabelo branco. Aí, geralmente, o primeiro sentimento que vem, eu tô usando você para não confessar os meus pecados, tá? Na hora que você encontra com a pessoa, você fala, cara, pelo menos ele tá pior do que eu. Olha que desgraça, cara. Mas assim, a gente funciona assim, né? A gente se compara e o mais importante é que o outro esteja pior. E às vezes, dependendo de quão longe você caminhou nesse caminho desgraçado da inveja, às vezes você deseja realmente o mal pro outro, né? Então assim, o cara tá sendo bem sucedido. Cara, igual uma vez eu vi... uma moça passando aqui na frente, né, de um condomínio de luxo que tem aqui, e daí era naquela crise que teve da greve dos caminhoneiros. 2018, acho? Uma coisa assim. E daí, assim, aí era essa pessoa que estava falando, ela é uma pessoa relativamente pobre, né, não uma pessoa de muito recurso, passando na frente desse condomínio de luxo, vendo os carros enfileirados na fila do posto. Aí ela virou para mim e falou assim, viu só, é bom mesmo para ver como é que é a vida e tal. Tipo, feliz com a desgraça do outro, porque o cara tem muito dinheiro e estava sofrendo ali para poder conseguir ter alguma coisa. E a felicidade dela era ver a pessoa que tinha muito dinheiro sendo um momento de desgraça. Então, assim, cara, a gente... É isso, cara, a gente faz muito disso e às vezes a gente acha normal, assim, a gente aceita muito socialmente alguns desses comentários de falar, não, é melhor que o cara se ferre mesmo. Cara, isso é inveja. O fruto disso é inveja. A essência disso é inveja. A essência disso é inveja e às vezes a gente está no meio de uma conversa. Você está ali conversando, alguém começa a fazer ali um comentário invejoso. Não, você viu ali aquele cara da mesa do lado? Nossa, que idiota, né? Você viu o vinho que ele está tomando? E a gente não percebe o quanto permanecer nessa conversa é chancelar, é dizer que está tudo bem. E não está tudo bem. E a gente pode aqui se ver diante de vários dilemas. Por que eu vou fazer? Eu vou encerrar a conversa? Pô, cara, para de falar mal do outro. Aí também daqui a pouco ninguém vai querer ser meu amigo. Mas o fato é, você quer ser amigo de gente que fica falando mal dos outros? Bom, existe uma máxima. Um dia a gente vai fazer um episódio aqui só em cima de ditados populares. Eu tenho uma teoria que quando um ditado popular permanece tanto tempo é porque deve ter uma verdade ali embutida. Porque senão não permaneceria tanto tempo. E tem um ditado que diz, me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Com quem você está escolhendo conviver? E essas pessoas fazem o quê? Tem acho que é uma frase ou uma ideia budista que eu li outro dia que eu adorei, que diz assim, papel de embrulhar incenso
cheira a incenso. Barbante de amarrar peixe, cheira a peixe. Com quem que você está andando, né? Com quem que você está convivendo. E eu não estou dizendo aqui abandone as pessoas. Às vezes é o contrário. Você tem que estar próximo de quem está mais primitivo, mais atrasado, às vezes até para tentar ajudar, para tentar mostrar que existe um outro caminho. Agora, você só pode salvar quem quer. Salvar aqui é uma palavra pesada, né? Mas você só pode colaborar com quem quer a sua ajuda, né? Se a pessoa está dentro de um buraco, não consegue escalar, você fala para ele, posso lançar uma corda, eu te tiro daí. A pessoa fala, não, me deixa aqui sofrendo. Não vai você pular no mesmo buraco junto com a pessoa. Então, a gente precisa saber a hora também de perceber que nós estamos dando espaço para a inveja na nossa vida. Às vezes somos nós os propagadores disso, às vezes são as pessoas ao nosso redor. E fazer uma escolha. É isso que eu quero para a minha vida? O que é que esta inveja vai prosperar? Né, ou vai trazer de prosperidade. Eu invejo o outro, eu vou correr atrás de conquistar alguma coisa. Ok, mas precisa da inveja para isso? Porque na maioria das vezes me parece que a inveja termina num processo destrutivo. Eu falo mal do outro, a fofoca, a crítica exacerbada é uma forma de destruir o outro. E por que eu quero destruir o outro? Porque se ele vier para um nível mais baixo, eu não me sinto tão aquém. Se todo mundo tiver ferrado, aí tá tudo bem, porque aí não me falta nada. Ninguém tem nada para eu invejar, mas esse é um processo bastante medíocre. Eu acho que... Eu quero ouvir o Pai Lu, que tá com cara de quem quer falar, mas eu quero voltar depois na história do capitalismo. Não, porque eu acho que é um ponto super importante. A gente está trazendo todos esses pontos que, para mim, nada mais é que uma série de testes que é feita na nossa vida, né? Porque se você parar para pensar na história que a gente já falou de várias vezes em outros episódios, de qual que é o seu propósito na vida, né? A gente está aqui por uma razão. E a razão talvez é ser uma versão melhor de si próprio, né? Posto isso, a gente tem que conviver no coletivo. Porque, de novo, a gente está aqui individualmente para se desenvolver. Mas você aprende algo e você guarda com você, não sei se teve muito efeito. Então, é pregado que o que você aprendeu você passa para frente, né? Só que tem essas diversas ferramentas ao nosso entorno que uns dizem, poxa, é o próprio marketing, é a inveja, é despertar o desejo que nem existe e assim vai. Mas para mim nada mais é que toda uma série de testes, pelo menos do meu ponto de vista, né? Que você está na sua trilha e você recebe as interferências durante a trilha. E cabe a você decidir se você quer parar e prestar atenção e desviar do seu caminho, ou, ok, está observado, entendi, aprendi, sigo em frente na minha trilha. Até chegar ao seu destino, que era o seu objetivo ou propósito final, né? Então, tudo que você se predispõe a prestar atenção e desviar da sua trilha são, acho que, processos de dores que você vai ter que, em algum momento, se desprender. Então, chamou a atenção, que é a beleza do marketing. E o marketing tem a sua beleza porque ela é um instrumento para poder fazer fomento. Só que, como você interpreta isso, pode ser para o bem ou para o mal. A decisão é individual, certo? Então tem a beleza do marketing para construir uma marca, por exemplo, né? Tem toda uma história que às vezes toca os 5 sentidos, te emociona, e você fala, cara, que legal que é essa história dessa marca que nasceu do nada e hoje é um fenômeno, né? E tem o outro lado que é, puxa vida, essa marca surgiu, ela engana a gente, ela faz mal para as pessoas, ela é nociva, ela é do mal. Nós estamos falando de marketing de novo, está nos dois polos, né? Então, no fim do dia, para mim, é aquela coisa, você está sendo testado. E cabe a você saber quando você tem que entrar, quando você deve simplesmente tomar conhecimento e seguir em frente, né? Porque, no fim do dia, a gente está aqui para aprender e se desenvolver. Então, a inveja, ela nada mais é que uma das ferramentas também para te fazer um ser humano melhor. Como você vai sair dela, aí é do indivíduo. Até porque o Danilo ele fez esse alerta, né, de com as pessoas com que a gente se relaciona, né, às vezes você tem que
deixar de se relacionar com algumas pessoas. Ou saber se vacinar, né? Se blindar um pouquinho. Mas assim, eu vou colocar até um contraponto disso, que contraponto não, mas assim, mais um alerta, porque também a gente pode transformar isso em relacionamentos muito líquidos, né? Tipo, não tá me servindo, essa pessoa não pensa como eu penso, você vai lá e descarta. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós que somos os primitivos da história, e a gente não quer que as pessoas descartem a gente. Em momentos diferentes, situações diferentes, às vezes é a gente que precisa daquilo. Então, estou colocando do outro lado assim, não se ache, que é inveja também, né? Não se ache o bonzão ali que está sempre certo e que as outras pessoas estão erradas, porque, cara, nem sempre é você que é o certo da história e você precisa realmente acolher e ser diferença, reforçando isso que você falou, e ser luz naquele contexto que você está, para que todo mundo cresça junto. E você está crescendo nesse processo também. Então, os relacionamentos, eles, é lógico que tem situações que não vai dar, assim, é melhor se afastar. Mas não pode ser tão fácil assim também, né? Não pode ser descartáveis esses relacionamentos. Até porque o mundo está em constante movimento, certo? A gente está aqui hoje parado nesse lugar, supostamente parado, mas o mundo está girando. Depende do ponto de vista, né? E tudo vai evoluindo. Outro dia né? eu vi essa informação, eu acho que é perto de 1.500, 2.000 km por hora, mais ou menos essa velocidade, que é a velocidade de rotação que a gente está aqui na superfície da Terra. Tipo isso. Mas imagina o seguinte, você está em constante transformação e mutação. Então hoje, por exemplo, na infância, você tem os amigos do bairro, da infância, que cresceram junto e tal, e tem uma conexão emocional muito forte. E aí em algum momento você encontra com essas pessoas no futuro. E tá todo mundo diferente, adulto, casou, tem filhos, um fez faculdade, outro não, um foi muito bem nos negócios, o outro tá patinando e tal. Então você começa a perceber que está em diferentes níveis aquele que começou todo mundo da base zero. E aí, isso é individual, tá? E aí cada ser humano começa a perceber que aquilo já não conecta mais, ou aquilo conecta muito, né? E as pessoas vão mudando. E aí aquelas pessoas que conviveram com você lá atrás, falam assim, puxa, o Júlio tá tão diferente, né? Porra, agora ele, sei lá, só porque ele tem dinheiro, ou só porque ele casou e tem filhos, ele acha que agora a gente é inferior a ele. É inveja pura. Às certo? vezes, né, esse buraco é do outro, né? Mas por quê? Porque talvez ele está naquele processo de se desenvolver. E não que o Júlio seja melhor, mas o Júlio já passou por essa fase. E ele já se desenvolveu. Então ele está em outro estágio. E por essa razão você está se conectando com os seus próximos, os seus mais semelhantes para quê? Para você galgar outro degrau. E é o degrau do desenvolvimento, daquela história que eu falei, de ser uma versão melhor de si próprio. Então, a inveja vai acontecendo talvez pela falta de, né? Eu ainda não estou no estágio que o Júlio está e por essa razão eu invejo o que ele já tem que eu ainda não tenho. Eu vou deixar você falar sobre a... Não, é porque você me lembrou de uma... Você falou essa história de não, nem do capitalismo, não se achar melhor, mas fala aí que eu vou contar essa história. Eu vou jogar só uma coisa para a gente, quem sabe até já caminhar aqui para uma conclusão da nossa conversa, de qual que é a vacina da inveja. Qual que é a vacina, né? Se tem alguma coisa que a gente possa fazer para que saia desse ciclo, né, de comparação, de infelicidade. Esse programa vai ter 28 horas, é isso? Vai lá, manda. Não, eu lembrei de uma... Pegando o que você falou, que o Pailo falou, eu acho que você tem razão, a gente tem que tomar cuidado para não ir para uma posição até arrogante. Eu não vou participar daquele grupo porque aquele pessoal invejoso não merece a minha presença. Aí você sai da inveja para ir para uma outra enfermidade da alma, que é a arrogância, que é a soberba, né? Por isso que eu acho que você tem razão, a gente tem que tomar cuidado, mas quando a gente identifica que um grupo está mais enfermo e eu não quero essa enfermidade, mas eu também não quero a outra, que é a arrogância, né? O distanciamento, às vezes eu até quero ir lá cumprir um papel generoso, eu preciso me vacinar, eu preciso estar convicto das minhas, dos meus norteadores, dos meus valores. Eu gosto muito de uma frase que diz: a luz, ela também ilumina o pântano, mas ela não se contamina. Ela vai lá, ilumina e volta, né? Enfim, simbolicamente, sem precisar se sujar. Mas o ponto aqui uma vez eu trabalhava num outro escritório, numa consultoria, e tinham duas figuras lá
muito interessantes, porque os dois muito inteligentes e tal, mas eles davam muito chiliques. E aí o que eu tô chamando de chilique aqui? Ficar bravo às vezes com coisas que mais ninguém entendia por quê, a ponto de um dia um deles jogar um bolo, sei lá por que tinha um bolo, acho que alguém tinha feito aniversário, pedaço de bolo e tal, aconteceu qualquer coisa ali, um telefone que tocou, numa época que tocava telefone ainda fixo. E ele ficou nervoso, ele jogou o bolo, assim, eu lembro que foi na porta do banheiro e tal. Cena meio ridícula, assim, de descontrole emocional. Mas aonde isso se encaixa no que a gente está falando? Eu, naquele momento, já estava meio de saco cheio desses rompantes e tal, pensei, e aí eu fui para a soberba. Nossa, né? Que ridículo. E tal, e fiquei super incomodado. Mas você sabe que voltando para casa... Sou muito superior a isso. Não foi né? muito diferente o pensamento que talvez eu tenha formulado nesse momento. Voltando para casa, ou depois, num outro dia, conversando acho, com a minha esposa ou com algum amigo, veio um insight que foi, sabe o que acontece ali? Eu tenho inveja deles. E sabe do que eu tinha inveja deles, gente? Da liberdade que eles se davam de manifestar as emoções deles, as irritações, as raivas, os chiliques que eu não me dava, porque eu ficava ali o tempo inteiro, né, me controlando, tendo que manter ali talvez um estado emocional mais constante. Eu não acho que eu tivesse errado em realmente segurar as minhas emoções mais nocivas e não dividi-las com os outros. Mas eu não percebia naquele momento, e aí já começo a entrar no que você perguntou, como trabalhar, né, o combate à inveja. Eu não percebia o quanto no fundo eu invejava eles. E aí, em vez de ajudar ou apenas de entender, tá, eles são eles, eu sou eu, o que acontecia? Eu às vezes falava mal. Pô, ridículo, né? O que ele fez aquele dia. Não falha mesmo esse pensamento, né? Do tipo, olha, cara. Já olha é que horrível, você já está escroto, construindo, né, um estado mental. Então, não me parece que a gente vá aqui contar nenhuma grande novidade, mas o combate à inveja começa, inevitavelmente, me parece, no autoconhecimento, na autopercepção. Conseguir realmente olhar para dentro de si e falar: onde estão minhas sombras? O que não é bonito em mim? O que ainda me falta? O que eu ainda acho que eu preciso para ser alguém, para ser aprovado pelo outro? Essa maldita necessidade que a gente tem de ainda buscar a aprovação do outro para ser alguém. Né? Alfred Adler, um psiquiatra austríaco muito bacana, pouco estudado no Brasil, fala muito disso, né? Dessa necessidade que às vezes a gente tem de que o outro diga que eu existo. É fato que a gente acaba de completar a nossa psique, a nossa personalidade na convivência com o outro. Mas essa busca da aprovação, ela é absolutamente neurótica. Então, enquanto eu não olhar para dentro de mim e não aceitar as minhas sombras, é impossível eu trabalhar qualquer questão. A inveja vai estar lá me corroendo, me fazendo ter atitudes. Quando eu falo a mim, a qualquer um de nós, né? Quem estiver nos ouvindo, fazendo a gente ter, às vezes, atitudes, inclusive bastante danosas a nós, aos nossos filhos, filhas, companheiros, companheiras, colegas de trabalho, e a gente não percebe. É como a gente está ali com um cheiro ruim que nós não sentimos, mas todo mundo em volta sente. E a gente precisa, de vez em quando, olhar e falar o que não está bacana em mim. Então, acho que para fazer esse trabalho importantíssimo, quase um propósito na vida, de certa forma, como o Pailu falou, de garantir que eu consiga olhar para a minha vida hoje e dizer: eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem. Eu primeiro preciso entender quais são os critérios que me fazem ser melhor, porque tem gente que diz: eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era ontem, eu tenho mais dinheiro hoje do que eu tinha no ano passado. Se esse for o critério da pessoa, é dinheiro que vai dizer se ela é melhor ou não. E depois ter a coragem de olhar para si. Mas você tem, digamos que seja esse item, eu não acho que é esse, mas digamos que seja, tá cheio de gente aí que tá com um carro bacana, mas não paga o seguro do carro. Tá com um carro bacana, depois põe gasolina, imposto de gasolina, né, imposto de qualidade duvidosa para pagar mais barato. Mas a casca, né, do carro bacana tá ali. Isso mais do que denuncia que ele não comprou aquele carro para ele. Ele comprou aquele carro para os outros. Porque se ele tivesse comprado aquele carro para ele ia cuidar daquele carro. Minimamente ele ia cuidar. Não ia pôr uma gasolina ruim num carro que ele gosta tanto, que vai prejudicar. Mas talvez ele não tenha comprado aquele carro para ele. Ele comprou para os outros ficarem admirando. Aí nos bastidores, né, anda com um carro sem seguro, põe uma gasolina ruim. Então o autoconhecimento é fundamental para a gente olhar e ver aonde as nossas faltas estão gritando e aonde elas estão gerando atitudes invejosas. Bom ponto, Dan. Mas eu acho que assim, nem sempre a gente está num nível de maturidade
de ter o próprio autoconhecimento, né? De se perceber que você ainda tem muito para desenvolver em determinado assunto. E talvez um dos gatilhos aqui, ou talvez até uma técnica de autopercepção, é toda vez que eu me vejo invejando algo de alguém ou desejando algo que nem passava pela minha cabeça, mas por ter visto ou por ter ouvido, eu passei a desejar. Talvez é uma autoanálise de falar, puxa, o que está me faltando aqui? O que eu preciso me desenvolver para desplugar disso, né? Porque, na verdade, não é esse desejo que eu preciso preencher. Eu preciso preencher com outras coisas para que eu possa olhar para esse suposto desejo e dizer, que legal que o Júlio conseguiu conquistar isso, que ele seja feliz. E eu vou seguir minha trilha. Entendeu? Ao invés de, nossa, por que o Júlio tem e eu não tenho? Que droga, por que ele conseguiu e eu não? Ou então ficar jogando, usando o exemplo do que você falou, né? Falar, o cara tem isso aí, mas olha olha o posto que ele está colocando a gasolina no carro dele. Aposto que ele não tem seguro, aposto que não sei o que lá. Então, assim, às vezes jogando essas pragas, né? Então, eu acho que realmente nem sempre a gente tem essa percepção, né, do que está faltando, mas eu concordo plenamente, cara. Acho que é um exercício não só para a inveja, mas para vários aspectos da vida, de parar, refletir e falar, cara, eu tenho que prestar atenção nisso que eu estou fazendo porque não está certo. Não é normal. Gente, consciência. Como é que a gente vive, né? Ou como é que a gente espera viver uma vida boa sem consciência? Das duas, uma. Ou eu sou um bicho instintivo, primitivo, que estou só trabalhando pela sobrevivência ou pela aprovação do outro, para ele me manter no bando, e eu no bando sobrevivo melhor. A gente vê muito isso. E de verdade, sem nenhuma vontade de entrar em polêmica. Mas o mundo político é isso. Eu vou buscar o bando que vai me proteger. Eu, às vezes, não paro nem para ver, por exemplo, plano de governo daquele candidato. Eu não paro nem para conhecer a história pessoal daquela pessoa. Eu não sei nada daquela pessoa. Mas eu vi ali um elemento que eu sinto que consigo me agarrar, eu me agarro aquilo porque eu quero pertencer ao bando. E de todo o espectro político aqui, tá, gente? E fofoca funciona bem assim, né? Você tem uma roda assim, começa aquela conversa difamatória, é difícil sair desse ciclo, né? Viciante. Porque assim, você tem várias pessoas, às vezes tem 5, 10 pessoas ali conversando sobre algum tema que de repente tem várias pessoas desconfortáveis com aquilo, mas você se deixa levar, né, pela conversa. Mas isso denuncia muito, gente, de verdade, para todos nós, e eu puxo a fila aqui. Esse tipo de reação que naturalmente brota em nós quando acontece alguma coisa com o outro, né? Como você falou, o carro dele é bacana, mas certeza que ele não paga o IPVA. Certeza que está financiado em certeza 30, que 40 anos. Né? Exato. Ou o cara cai, né? A pessoa ali tem uma falha, né? Um prejuízo, né? Em algum tipo de projeto, e você sente ali uma pontinha de, tá vendo? Ele não é tão bom assim. Isso denuncia demais o nosso estado emocional e o nosso estágio moral. Porque quando eu vibro com a miséria do outro, isso significa que eu ainda estou muito preso no estágio primitivo do orgulho. Ainda é muito importante esse combate. E é óbvio que isso só vai se resolver se a gente quiser olhar de frente, com coragem. A coragem aparece de novo aqui. Eu preciso ter coragem de olhar para mim. Pessoas que não têm coragem de olhar para si mesmas não vão nunca descobrir em que estágio moral elas estão. E aí, às vezes, a inveja está trabalhando ali fortemente dentro do indivíduo. Vou aqui pegar pesado, mas é verdadeiro. Às vezes, inclusive, essa inveja está virando uma doença, a pessoa está somatizando, ela está começando a ter ali uma inflamação intestinal ou uma ferida no estômago, a famosa úlcera, ou ele está começando a desenvolver um câncer, porque ele, respira aquele ódio, respira aquela raiva, respira aquela inveja e engole, literalmente, né? Você vê ali a pessoa passando, às vezes, com o seu carro novo, ou a pessoa do seu lado começa a reformar a casa, ou alguém conta, nossa, consegui um emprego novo, ou acabei de fechar uma viagem para algum lugar. Às vezes o ato é de... a gente engole, né? Pois é, a gente engole essa raiva e essa energia. Então a inveja, ela é um elemento certeiro para a geração de doenças.
O Pailu falou uma coisa e me veio aqui uma ideia, então bom que vai ficar, espero que fique registrado, uma ideia etimológica sobre a inveja. Se a gente pegar a palavra inveja e quebrar, por exemplo, o primeiro fonema in e depois o veja, né? Veja ou veja, depois separado, o in em inglês, aqui eu não sou um professor de inglês, não sou um grande conhecedor da língua inglesa, mas o in me parece que é ali uma espécie de preposição ou uma expressão que fala de entrar, né? Dentro. Então, toda vez que você sentir inveja, o que você faz? Olha dentro. Veja dentro. Veja dentro de você aonde está a origem disso. Não, a origem disso está naquele babaca que acha que ele é melhor do que eu porque ele vai viajar para tal lugar. Mas quem está sentindo a inveja é você. O que dentro de você enganchou? Né? Eu lembro muito dessa expressão que num treinamento eu ouvi. Doeu, pega que é teu. Porque para ter gerado isso em você, significa que por mais que o outro venha com uma aresta, com um ponto ali mal resolvido, este ponto encontrou conexão com alguma aresta dentro de você. Porque, gente, numa boa, se alguém virar para mim e falar assim, Danilo, eu acho ridículo esse seu cabelo azul. Oi? Qual cabelo azul? Adoraria ter cabelo azul, inclusive, sinal de que eu teria cabelo, né? E eu vi isso outro dia num vídeo, acho que mandei para vocês nos bastidores, né? A menina dizendo, eu fico muito magoada porque fulano falou tal coisa de mim. Aí tem lá um profissional conversando com ela, ele fala, isso te magoa? Porque, porque, né, não é verdade isso. Ele fala, tá, e como é que você se sente se eu falar para você que você tem um olho na testa? Ela fala, acho bobo. Por quê? Porque eu não tenho um olho na testa. Ele fala, então por que quando o outro falou aquela primeira coisa, você ficou magoada? Bom, das duas uma. Ou é porque o que ele falou é verdade e você não quer aceitar, ou é porque você ainda está querendo mudar o outro. E a gente não muda o outro. Eu trouxe aqui um poeminha português, eu vou encerrar minha participação com esse poema. Mário de Sá Carneiro, poeta português maravilhoso, escreveu e a Adriana Calcanhoto musicou lindamente as seguintes palavras. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte do tédio, que vai de mim para o outro. Bom, mas se eu não sou eu, nem sou o outro, eu sou um tédio. E eu não tenho que ser o outro. O outro é o outro. Ser o outro é tarefa do outro, da outra, diria Alfred Adler. Ser o Danilo é tarefa do Danilo. Ser o Júlio é tarefa do Júlio. Ser o Pailu é tarefa do Pailu. Ser você, aí que está nos assistindo, é sua tarefa. Então, você quer cuidar da vida do outro? Cuide da vida do outro com generosidade. Outro ponto importante para acabar com a inveja é seja caridoso. Caridade, ser útil e generoso para alguém. Às vezes a gente é útil, mas não é generoso. Às vezes a gente é generoso, mas não é útil. Eu te dou essa caneca, mas não é a caneca que ele quer. Não, mas ele não precisa nem me dar nada em troca. Mas não é a caneca que ele quer. Você está sendo generoso, mas não está sendo útil. Então, quer combater a inveja? Seja caridoso. Coloque-se à disposição do outro a partir do que o outro precisa, sem esperar absolutamente coisa alguma em troca. Bom, eu vou temperar o cérebro de Sócrates aqui já também. Quando ele fala isso, já é o final do programa. Eu tô tentando... A gente fala, vamos fazer em 30 minutos? 38 ali já. Quem foi que falou isso? Eu não. Quero deixar bem claro que eu não concordo com isso. Eu vou citar um outro filósofo também, né? Já que você citou um também, que ele chama Homer Simpson. Que ele fala, muito bom. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Maravilhosa essa frase. É o que você falou, né? A gente enxerga nos outros só, né? Não enxerga na gente mesmo a culpa, né? Não, mas eu vou pegar a história do cabelo azul. Tem aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aliás, é um clássico. Você já leu ele, né? Sim, já leu. Sim. Cara, acho que todo mundo deveria ler esse livro uma vez na vida, né? Até para discordar de alguma coisa, se for o caso. Seja, eu não achei nada que eu discorde nele lá. Eu gostei muito dele. E daí tem um capítulo que ele está falando sobre elogio. E para mim, eu acho que uma das vacinas da inveja é justamente isso. É esse reconhecimento genuíno, né? Uma amizade verdadeira e um reconhecimento e um elogio genuíno. E daí ele cita a seguinte situação, né? Que ele está lá no correio, né? Naquela época que você ia no correio ainda para mandar alguma coisa. Aliás, faz anos que eu não vou no correio, cara. Faz anos, antigamente ia direto. Bom, o cara tava lá na fila do correio lá para mandar alguma carta, alguma coisa assim.
E daí o atendente, ele viu que o atendente estava meio cabisbaixo, lá, o cara tava meio assim e tal. E ele tinha um cabelo, se bobear era azul, mas ele tinha alguma cabeleira assim, diferente, né? Fora do padrão vigente. Né? Exato. E daí era interessante, né? Era diferente assim, era interessante. Você viu que o cara ele tinha um cuidado com o cabelo dele. E daí ele chega pro cara e fala, cara, que legal seu cabelo. E falou, né, poxa, que bacana, não, cabelo assim e tal. E elogiou o cara. Bom, aí ele tava dando o Dale tava dando essa palestra, contando essa história. E daí alguém chegou para ele e falou, mas aí o que você ganha com isso? Fazendo esse elogio. O cara falou, cara, o elogio não é sobre mim. Não sou eu que ganho com isso. Ele está ganhando. Logicamente eu ganho de interação ali, eu estou ganhando em um aspecto muito mais amplo do que simplesmente tem algum benefício. Né? Não é que eu não estava fazendo isso para que o cara me atenda melhor. Estou fazendo isso por ele. Então, assim, o elogio eu acho que ele é completamente o oposto à inveja, porque a partir do momento em que você reconhece, né? Pô, digamos que você comprou um carro bacana, um carro muito legal. Pô, a partir do momento que eu falo, puxa, que legal, cara, tô feliz por você porque você tem um carro legal, cara, isso anula qualquer sentimento de... Ele anula esse sentimento que eu posso ter. Não sei se anula. Não sei, vou tomar a liberdade de discordar. Preparem-se, o programa vai ter 28 horas. Não, brincadeira. Pô, eu tava terminando aqui. Não, mas eu juro que eu vou ser final objetivo. Aqui, Por que eu discordo que ele anule? Porque eu acho que depende da intenção. Não, exato. Os judeus, e quem me ensinou isso foi o Eric. Eric, um beijo pra você. Ele me falou muito sobre a questão do kavaná, né? Qual é a intenção que você está colocando nisso? E aí a gente volta na questão, Julião, do autoconhecimento. Cada um de nós é o único capaz de enxergar as próprias sombras. Você pode elogiar aqui e falar, poxa, Dan, gostei da sua coragem de ter dito que discordava de mim no programa. E você está fazendo isso de coração, do tipo, não precisamos aqui ficar fingindo que a gente concorda o tempo inteiro. E nem é uma discordância tão grande. Eu estou colocando um contraponto. Mas você pode também estar fazendo isso comigo muito mais como quem diz assim, tá bom. Então, tá, só para você não ficar chateadinho comigo e tal, e não me interromper. Qual é a intenção por trás? Porque o elogio também pode ser extremamente manipulador. Ele pode ser um elogio carregado de inveja. Do tipo, nossa, Pailu, que lindo o seu tênis. Eu elogiei, por acaso, o tênis que o Pailu está usando hoje de manhã. Mas isso pode estar carregado de uma manipulação. Porque eu já estou prevendo que no final do dia eu vou falar, Pailu, você me dá uma carona? E como ele está felizinho comigo, porque eu falei bem do tênis dele... ele talvez me dê a carona, mas aí eu acho que não tem um combate tão bom assim a inveja. Tem uma manipulação. Mas eu concordo plenamente com você. Não, tô até que por isso eu que acho eu que falei, a intenção, cara, né? A intenção é muito que importante. É um elogio verdadeiro, é isso que eu quis Perfeito. dizer. Um elogio assim pela outra pessoa. É um elogio não focado em você, não focado naquilo que você, como que a pessoa vai te ver a partir daquele elogio. Né? Mas assim, quando é um elogio totalmente voltado para outra pessoa, eu acho que ele tem essa... Sei lá, tô ouvindo vocês dois aí. Pera aí, eu acho que tem os dois lados da moeda. E não discordo do que você percebeu, Dan, mas eu vou trazer mais um outro ponto, então. Então tem um ponto, contraponto e o contra do contraponto, é isso? Não, é só um outro olhar. O que acontece? A gente, de novo, vou repetir aqui. A gente está em pleno desenvolvimento, né? Nosso objetivo, sabendo ou não, né? Quando a gente foi nascer, a gente já sabia o que a gente devia fazer aqui, né? Mas, sabendo ou não, a gente tem que ser uma versão melhor de nós mesmos. Ponto. O que acontece? Quando você faz o elogio, e se ele é intencional, ou se ele tem uma outra questão que não é genuína, na verdade, no fundo, é o que você está cheio dentro de si. Se você está cheio dentro de si de gratidão, por exemplo, você vê um negócio legal de alguém que você gosta, que conquistou e que você também às vezes não tem, você vai estar grato com aquilo porque você gosta da pessoa pura e simplesmente. Quando você tem uma relação com alguém que tem um interesse puro e simplesmente só, o interesse, e não tem o genuíno da história, quando você vê essa mesma situação da pessoa que progrediu, que conquistou algo, mas não é genuíno quando você enxerga ele, você tem a ponta da inveja e aí você tem a manipulação das palavras. Então você elogia, mas na verdade no fundo você está desejando ter aquilo que ele tem primeiro. Só que como surgiu de lá e isso você não está preenchido internamente, você tem um sentimento que é um desvio.
E talvez nesse exato momento você tem que ter o autoconhecimento, a percepção de que eu preciso me desenvolver nessa parte. O problema não é o Danilo que conquistou o carro legal, que eu nem sabia que era legal e só descobri, tive inveja dele porque ele tem um carro que eu ainda não tenho. Então, onde está o problema aí? Em mim mesmo. Não o carro que o Danilo conquistou. Né? Então, ter essa percepção já é um primeiro passo positivo para você ser uma versão melhor de si próprio. Né? Não sei se é um ditado que diz que as palavras vibram apenas daquilo que o coração está cheio, né? Transbordando, né? Ninguém pode dar o que não tem. Me parece quase uma lei da física, né? Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Né? Então, se eu tenho amorosidade, se eu tenho uma busca pelo bom combate, né? Ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser uma pessoa mais compreensiva, eu tenho isso para oferecer. Mas se eu não tenho, se o que eu tenho só é competição, eu quero que o outro se exploda, ou eu quero que o outro se dê mal para que eu, né, não me sinta tão atrasado, por mais que as palavras possam ser bonitas nas escolhas, e há pessoas que têm, né, uma gramática bonita, um vocabulário bonito, mas aquilo vai estar impregnado, né, de algum tipo de inveja. E acho que não é muito necessário assim ser genial, ser um gênio ou uma gênia para descobrir que a inveja não é uma coisa boa na vida. Muito bem. Bom, eu quero temperar o cérebro de Sócrates, então, finalizando com o porquê eu acho que a culpa não é do capitalismo. Eu sei que isso daria um outro programa, mas eu acho que quando a gente fala do capitalismo ou de qualquer outro modelo de relações econômicas, sociais, amorosas, tudo vai depender de qual é o seu propósito, de qual é o seu estágio moral. Se você ainda está nessa fase do sou eu ou o Júlio, né? Então esse livro é dele, eu quero ele para mim, e esse estágio ainda é atrasado de posse, eu vou dar um jeito de tomar esse livro para mim, não importa se ele vai machucar o Júlio, mesmo que para isso eu tenha que mentir. Né? Agora, quando a gente está num estágio de consciência mais evoluído, você pode usar o capitalismo inclusive para o bem. Aliás, gente, nós falamos aqui do marketing. Quando um grupo de missionários de qualquer religião, pode ser o budismo, pode ser uma religião cristã, pode ser o islamismo, quando eles se predispõem a falar para outras pessoas sobre valores, sobre a importância da caridade, a importância do amar o outro assim como você se ama, que é um negócio perigoso, né? Porque se você não se ama, como é que você vai tratar o outro? Né? A gente só dá o que a gente tem. Então eu acho que quando você tem, por exemplo, um trabalho missionário que vai não para doutrinar o outro, mas vai para falar palavras edificantes, isso é marketing. A gente está vendo aqui um marketing, talvez no sentido de gerar ali a angústia, a falta, mas tem um marketing positivo. Então, se as pessoas têm ali um nível de evolução moral mais adiantado, a questão não é o capitalismo. A gente pode, inclusive, produzir e distribuir isso melhor. O capitalismo não obriga que você fique com tudo para você. Muito pelo contrário. Eu não sou um grande economista, mas também não comecei ontem a mexer com dinheiro. Se o dinheiro não circula, você tem um problema muito sério. Né? Você trava toda a economia. O dinheiro precisa circular. E qual é a melhor forma do dinheiro circular do que distribuindo ele bem? Agora, se você distribuir ele bem arbitrariamente, como a gente já viu fazer, né, ou tentarem fazer algumas ditaduras, aí, obviamente, você vai matar o processo de evolução, porque aquilo não foi distribuído porque as pessoas são caridosas, porque elas são conscientes. Aquilo foi distribuído porque alguém queria ter o controle, o poder, e só queria dar o pão e o circo, o cala-boca para a população, para não me encher o saco, porque com fome a pessoa pula o muro para roubar, né? Com fome ela ataca o outro. Então você dá um cala-boca. Agora imagina, eu vou ser aqui utópico na minha, né, explanação final, mas imagina se todos nós, fôssemos evoluídos moralmente e genuinamente quiséssemos o bem do outro. Eu não ia nem querer ficar com mais coisa do que eu preciso. Então a questão não tem a ver com o capitalismo. O capitalismo ele é apenas um reflexo do estágio moral, do estágio de consciência que nós, como espécie, e cada cultura de um jeito diferente, estamos. Ele é apenas um reflexo. Corroborando o que você está trazendo, Dan, capitalismo, posse, bens materiais e o que for, no fim do dia, gente, tá tudo emprestado. Então, não adianta falar assim, eu tô numa competição com outros semelhantes a mim, no capitalismo,
Porque se eu conseguir ter o dobro de posse que o Júlio tem, o triplo de posse que o Danilo tem, eu sou o vencedor. Vencedor em quê? Naquele momento material, pode até ser. Mas se tudo isso aqui está emprestado para nós e todo mundo vai para a mesma vala, ou seja, todo mundo tem data de validade, qual é o propósito de tudo isso no fim do dia? Você lembra qual era o episódio que você contou aquela história do cara que correu para conseguir terra e... Eu acho que já contei essa história mais de uma vez. Uma história Mas do você lembra Tolstói. qual era o episódio? Não vou lembrar, qual era o cara. tema? Enfim, mas a frase final é maravilhosa, você lembra? É que... Eu não sei quanto que ele precisava de terra o pra cara, ser feliz. o cara correu um monte, quanto de terra que ele... Quanto ele corresse, ia ser toda a terra que ele ia ter, né? Até o Daí sol se aí pôr. ele morreu. Aí, assim, não se sabe até hoje quanto que ele precisaria de terra para ser feliz, né? Mas... Quanto que ele precisaria de terra para viver. Mas para morrer, ele precisaria de um espacinho que só cabia o corpo dele. Paixão não tem gaveta. Mas né? uma outra forma de falar isso que você disse também, né, do capitalismo, é que o problema, né, da inveja e várias outras coisas que a gente luta contra não está no mundo, né? Não é externo, né? São problemas internos. É. Aliás, esse negócio de inveja, a etimologia de inveja, cara, eu acho que é bem viajado isso, certeza que não tem nada a ver com isso. Não, eu vi agora. Falei que eu tive a ideia ouvindo o Pai Lu. Mas ficou bonito, viu? Ficou bonito, né? O in do inglês do entrar e o veja o que tem dentro de você nesta inveja. Foi né? bem viajado, mas foi legal, foi bem. criativo. Sócrates gostaria dessa, eu acho. Esse é divertido. Mas maravilha. Pessoal, muito obrigado por mais um papo. Espero que a gente saia daqui um pouquinho menos invejoso. Cara, e outra coisa para complementar. Tudo isso que a gente está falando de crescimento pessoal, ele demanda treino, né? Não é tentar, né? Eu vou tentar ser menos invejoso. Não, cara, é treinar. É justamente... Literalmente fazer. Fazer alguma Praticar. coisa. Porque, olha, eu prometo que eu vou terminar aqui a história. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito introvertida. Sou, assim, cara, se me deixar em casa assistindo um filme quietinho lá, assim, eu tô feliz da vida. Mas eu sei que a vida demanda equilíbrio e a gente precisa também se expor. Eu preciso, para eu me conectar com as outras pessoas, eu tenho que estar disposto a me conectar com as outras pessoas. Então, assim, na hora que eu vejo uma pessoa como o Pai Lu, que é muito conectado, que é expansivo, que fala o que pensa, eu, de certa forma, eu posso sentir inveja disso. Eu não necessariamente sinto inveja, eu mais admiro do que realmente sinto inveja. Pode ser uma admiração, Isso, né? não, eu admiro, né? Eu acho que não é um problema meu, não olho para isso com inveja. Mas justamente por eu não ter isso, qual que é a minha decisão? Na hora que o Danilo me chamou para participar desse podcast, eu falei, cara, eu assim, eu não gosto de ficar falando, não tenho tanto Imagina se assunto assim gostasse. para falar, mas eu preciso me colocar nessa situação se eu quero ser uma pessoa diferente, se eu quiser crescer em uma determinada área da minha vida. Então, assim, eu tenho áreas na minha vida que eu preciso crescer, e eu cresço a partir de relações que eu tenho. Então, diante de uma qualidade que eu vejo em você, eu decido me aproximar para que eu seja melhor a partir disso, treinando. Cara, faz um ano que a gente está treinando ser pessoas melhores e, quem sabe, ajudando outros a serem também. É isso. E com isso a gente encerra mais um episódio. Obrigado pelo bate-papo. Mais alguma coisa para complementar? Só pedir para que vocês deem likes, né? Se vocês é. puderem, ativa Aperta o sininho no ó, YouTube. Siga a gente, né, compartilha. que aí toda semana quando tiver vídeo você já vai ser avisado. É isso aí. Avisada. Maravilha. Até Aí, gente. Até a próxima semana, então, a gente se vê. Valeu, pessoal.